Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula sobre lógica matemática. Hoje é a nossa última aula, né, do curso e a gente vai conversar um pouquinho sobre programação lógica. Tá? Então a gente vai ver como é que a gente consegue utilizar a lógica de primeira ordem para desenvolver software. Né? E a linguagem de programação que a gente vai ver é a Prolog. A gente vai ver uma introdução sobre a linguagem Prolog, então não vou aprofundar muito, é só uma introdução rápida para vocês verem uma aplicação do que vocês estudaram em lógica de primeira ordem, tá bom? Bom, a maioria das linguagens de programação que vocês vão trabalhar, elas são baseadas num paradigma chamado paradigma imperativo. Né? O paradigma imperativo, a ideia é que o software que você vai escrever, ele descreve passo a passo quais são as operações que têm que ser feitas para você poder resolver um determinado problema. Então você desenvolve o que a gente chama de algoritmo, né? E depois você pega o algoritmo e representa esse algoritmo numa linguagem formal. Essa linguagem formal vai instruir o processador a executar um conjunto de subtarefas, de tarefas menores, né, que vão fazer com que o computador consiga resolver o problema que você está querendo resolver. Né? Então, na linguagem Prolog, que é o que a gente vai estudar, o paradigma é um pouquinho diferente, é um paradigma declarativo. Né? Nesse paradigma declarativo, a gente tem uma base de dados de conhecimento, tá? Essa base de conhecimento ela contém ali um conjunto de cláusulas, que a gente chama, tá? Que são basicamente fórmulas da lógica de primeira ordem, a gente vai ver isso depois. Tá? Essas cláusulas elas representam hipóteses. A partir dessas hipóteses, os usuários eles podem gerar consultas e será utilizado regras de inferência para poder ir da hipótese até a consulta que o usuário realizou para ver se existe realmente a possibilidade, né, de ir da hipótese até a consulta. Tá? Então é como se eu estivesse querendo demonstrar um determinado argumento, onde a conclusão é a consulta que o usuário está fazendo ali para o Prolog, por exemplo. Né? A gente vai ver exemplos disso mais para frente e isso vai ficar mais claro. A princípio, isso parece realmente um pouco nebuloso. Tá? Mas vamos dar uma olhada nos exemplos e eu acho que vocês vão conseguir entender do que eu estou falando. Bom, o Prolog é uma linguagem declarativa, como eu falei. O significado da palavra Prolog é Programming in Logic, né? Então é programação lógica. Né? Então o Prolog ele consiste, o programa, né, Prolog consiste de um conjunto de declarações que a gente chama de base de dados Prolog. Tá? Essa base de dados, como eu falei, ela detém o conhecimento, tá? Um conjunto de conhecimentos que a gente também pode considerar que são as hipóteses. Né? E essa base de dados, os itens que compõem essa base de dados, né, as cláusulas, são de dois tipos. Tá? O primeiro tipo é o que a gente chama de fato e o segundo tipo é o que a gente chama de regra. Tá? A gente vai olhar o que são fatos e o que são regras, mas ao invés de eu ficar falando para vocês o que são essas coisas nos slides, a gente vai dar uma olhada no código, a gente vai dar uma olhada em exemplos de código para entender o que de fato isso significa. Tá? Então vamos lá. Então, pessoal, antes da gente entrar no código efetivamente, a gente precisa baixar o ambiente do Prolog para a gente conseguir trabalhar com ele. Existem diversas implementações do Prolog, e uma delas é essa que eu estou utilizando aqui, que é o SWI-Prolog. Tá? É o SWI Prolog. E você baixa esse ambiente entrando no site swi-prolog.org. Aí você vai vir aqui em Download, SWI Prolog, clicou aqui. Aí tem aqui Stable Release, vou selecionar Stable Release. E aí você vai escolher a versão que mais se adequa ao seu ambiente. Né? Se você está trabalhando com Windows 64 bits, em geral, que a maioria das pessoas estão utilizando, então você vai baixar essa versão aqui. Eu, por exemplo, estou trabalhando com Mac, então eu baixei essa versão aqui e fiz a instalação. Tá? Bom,
Depois que você fez a instalação, a gente vai para o código efetivamente. Tá? Então, pausa o vídeo, faz a instalação e depois vamos para o código para vocês poderem acompanhar. Tá? Bom, eu vou utilizar o ambiente todo texto, né, pelo terminal. Então eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem o desenvolvimento de um software Prolog via terminal. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é acessar o SWI Prolog. Para fazer isso a gente digita SWI PL e dá um Enter. Tá? Agora eu já estou no ambiente do SWI Prolog. Tá? A primeira coisa que você vai olhar aqui, vai ver, é uma interrogação e um menos. Quando você olha essa interrogação e um menos, significa que o Prolog está esperando que você informe para ele o que a gente chama de objetivos, né, que são as nossas consultas Prolog. Tá? Então, antes da gente dar uma olhada, vamos ver uma consulta aqui que já existe dentro do ambiente do Prolog. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, write olá mundo. NL ponto. Então ele aqui está imprimindo para mim a palavra olá mundo. Tá? Deixa eu explicar para vocês essa linha que eu escrevi aqui. Tá? Então, vou limpar aqui a minha tela e vou mostrar para vocês essa linha que eu escrevi. Tá? Esse cara aqui que eu escrevi, tá? Ele é uma cláusula, tá? Um objetivo que a gente pode chamar de objetivo. Tá? Esse cara aqui é o seguinte, na verdade ele vai tentar escrever uma informação na tela, né? Se ele conseguir escrever essa informação na tela, a princípio na tela, tá? Isso significa que essa cláusula aqui ela é verdadeira, porque ela conseguiu ser executada. Tá? Na realidade, escrever a palavra olá mundo na tela é um efeito colateral da cláusula. Tá? O objetivo principal é saber se essa cláusula ela é verdadeira ou falsa, ela falhou ou ela foi bem sucedida. Tá? Então isso aqui é uma cláusula. Isso aqui é uma outra cláusula, tá? Que significa new line, significa que ele vai pular uma linha. Pular uma linha também é um efeito colateral. Basicamente o que a gente está querendo saber aqui é se ele conseguiu ou não conseguiu pular uma linha. Tá? Essa vírgula que tem entre os dois é como se fosse um e, um and, né, que a gente aprendeu, ou uma conjunção, né, que a gente aprendeu na disciplina tanto de lógica, na parte de lógica proposicional e também na lógica de predicados. Tá? Então essa vírgula representa um e. Tá? Então o que ele está fazendo? Ele está usando a cláusula write, que vai tentar escrever um texto na tela como efeito colateral, e se conseguir, esse cara aqui vai ser verdadeiro. Né? E ele está conseguindo dar um new line, está tentando dar um new line, e se ele conseguir, isso aqui também vai ser verdadeiro. Então, se esse write for bem sucedido e se o new line for bem sucedido, então o que vai acontecer, duas coisas vão acontecer na verdade. Primeira coisa que vai acontecer é a palavra olá mundo ser exibida na tela, nesse caso, que é o efeito colateral dessa consulta, tá? E uma nova linha vai aparecer também. Tá? Então essa é a primeira coisa que vai acontecer. A segunda coisa que vai acontecer, que é o principal, é que como isso aqui foi bem sucedido e isso aqui foi bem sucedido, a gente tem um e com dois operandos verdadeiros, o que significa que o resultado é verdadeiro também. Então se eu executar isso aqui é o primeiro efeito colateral, uma linha foi pulada também, e aqui embaixo ele exibiu true, que é o resultado dessa consulta. Tá? Write e new line. Tá? Essa cláusula aqui e essa cláusula aqui são duas cláusulas que já existem por padrão dentro da linguagem Prolog. Tá? Eu utilizei uma cláusula por padrão, duas cláusulas que já existem por padrão dentro da linguagem Prolog. Tá? Mas o grande barato é a gente escrever as nossas próprias cláusulas. Tá? Em geral, a gente faz isso usando um arquivo texto. Tá? Usando um arquivo texto.
Então, por exemplo, eu poderia escrever aqui, vou trabalhar com um arquivo texto, só ver uma coisa aqui, tá, beleza. Vou criar um arquivo aqui qualquer, tá, chamado teste.pl. Teste.pl, tá? E vou abrir um editor de texto. Aqui eu estou usando um editor de texto em modo console, né, em modo textual, mas se você quiser, você pode editar esse texto também num editor de texto gráfico, tá? No meu caso aqui, eu acho mais prático fazer dessa maneira. Bom, então eu estou aqui no editor de texto, tá? E eu vou começar a digitar, a montar a minha base de dados do Prolog, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar inserindo o que a gente chama de fatos, tá? Então vamos lá, vamos começar inserindo alguns fatos. Por exemplo, bonito. Eu vou colocar o meu nome aqui, só porque eu acho que eu sou muito bonito, tá? E eu vou colocar aqui bonito. É o nome da minha esposa, tá? Que eu também acho que é bonita, né? Um detalhe aqui é que sempre que você for escrever uma cláusula, você tem que terminar ela com um ponto, tá? Um ponto final, como está aqui, tá? Eu poderia colocar outras cláusulas, por exemplo, maior, né? Então eu poderia colocar, por exemplo, 5, 6. Fazer o contrário aqui, peraí. 6, 5. Tá? Então, maior, 6, 5, por exemplo. Né? Então, eu vou salvar isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu Prolog e eu vou carregar essa base de dados para o meu Prolog. Tá? Então, como é que eu faço isso? Usando uma cláusula já existente também no Prolog, que é o consult. Então, o consult, eu vou passar para ele aqui o nome do meu arquivo. Tá? Como eu estou dentro da mesma pasta, aqui e aqui, basta eu passar o nome direto. Então, eu vou passar aqui teste.pl, que é o que eu acabei de criar. Ponto. Tem que sempre botar o ponto aqui depois, sempre que você for digitar uma cláusula, tá? Dei um Enter. Repara que apareceu true aqui para mim. O que significa isso? Isso aqui, de novo, é uma cláusula, uma consulta, tá? É um objetivo, que a gente pode também chamar. Então, o objetivo desse cara aqui é conseguir carregar esse arquivo para dentro do Prolog. Se ele conseguiu carregar, então ele cumpriu o objetivo dele, que é true, e como efeito colateral, a base de dados está carregada no Prolog. Se ele não conseguiu carregar por algum erro, algum problema, isso aqui vai ser falso, e aí a base de dados não vai estar carregada no Prolog. Nesse caso deu true, então a base de dados está carregada no Prolog. Tá? Então, por exemplo, eu posso perguntar para o meu sistema se Igor é bonito. E ele vai responder para mim true, verdadeiro. Eu posso também perguntar se a Gabriela é bonita. Ele também diz que é verdadeiro. Eu também posso perguntar se o João é bonito. E nesse caso ele me diz que é falso. Por que é falso? Porque ele não encontrou nenhuma cláusula na base de dados que permita concluir que João é bonito. Tá? Nem que ele consegue concluir diretamente, né, usando o que a gente colocou lá diretamente na base, nem através de uma regra de inferência. Então, ele não consegue concluir que João é bonito, por isso ele representou aqui como falso. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora
uma base de dados, né, um arquivo com uma base de dados já pronta, que a gente vai usar como exemplo. Então eu já criei essa base de dados previamente, tá? E a partir dessa base de dados é que a gente vai discutir o que são fatos e depois a gente vai ver também uma outra base complementar, onde a gente vai discutir o que são regras, tá? Então o que são fatos? Está dizendo aqui em cima, tá? Fatos são propriedades que são sempre verdadeiras, tá? Então fatos são propriedades sempre verdadeiras, tá? Um detalhe aqui é o seguinte, sempre que você coloca um texto entre barra asterisco e depois, lá no final, asterisco barra, como está aqui, ó, asterisco barra, sempre que você faz isso, você está adicionando comentários no seu código. E esses comentários são ignorados pelo Prolog. Então você pode colocar o texto que você quiser entre barra asterisco e asterisco barra, tá? Bom, então como eu falei, fatos são propriedades que são sempre verdadeiras. Tá? Um detalhe é que, por exemplo, aqui eu tenho vários fatos. Ó, olha aqui, ó. Come, por exemplo, repara que come ele é um predicado. Tá? Igual aqueles predicados que a gente aprendeu da lógica de predicados, né? Lógica de primeira ordem. Então, come é um predicado que tem dois argumentos. Tá? E aqui a gente está descrevendo as diversas constantes, os diversos elementos do meu domínio que atendem à propriedade come. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou querendo dizer que come urso, vírgula, peixe é verdadeiro. Tá? Agora um detalhe, o que significa come urso, peixe é uma coisa que tem que ser definida pelo programador. O programador é que é obrigado a manter a consistência. Então se o programador está querendo dizer que com isso aqui, que o urso come o peixe, ele tem que manter essa consistência para todos os come que ele está colocando aqui. Tá? Então, se come urso, peixe, para significar o urso come peixe, aqui ele não poderia, por exemplo, colocar come raposa urso para significar que o urso come a raposa, porque aí ele estaria violando a consistência dessas cláusulas. Tá? Então, no nosso exemplo, come XY representa que X come Y, e não que Y come X. Isso é uma coisa, novamente, que o programador tem que se carregar de manter. Ele é que tem que garantir essa consistência. Tá? Uma outra coisa é que a gente não representa o domínio diretamente. A gente não diz quais são todos os elementos do domínio. Tá? Mas no nosso caso aqui, o domínio vai ser formado por elementos que a gente está especificando aqui através dos fatos. Como, por exemplo, urso, peixe, raposa, veado, grama, e assim sucessivamente, tá? Bom, uma outra coisa é que é interessante a gente manter os predicados agrupados, tá? Se você não mantiver os predicados agrupados, o Prolog vai te emitir um alerta lá e vai acabar atrapalhando a sua vida. Então, idealmente, você coloca, por exemplo, todos os comes juntos, depois todos os animais juntos, depois toda a planta junto, para poder organizar o seu código, tá? Beleza. Então todos esses carinhas que estão aqui, eles são fatos, tá? É um fato que o urso come peixe, é um fato que o urso come raposa, é um fato que o veado come grama, é um fato que o urso é um animal, é um fato que o peixe é um animal, e assim sucessivamente. Também é um fato que a grama é uma planta, por exemplo. Tá? Então esses caras aqui são sempre verdadeiros. Tá? Então isso representa fatos do meu domínio. Tá? Então eu posso pegar esse arquivo aqui e jogar ele agora para o Prolog. Tá? Antes de eu fazer isso, eu vou finalizar aqui a sessão que eu estou atualmente. Eu vou dar um halt, que é mais uma cláusula pré-definida do Prolog. Então halt ponto. E aí ele vai sair do SWI Prolog. Eu vou entrar aqui de novo. Tá? Vou dar um consult aqui de novo. Ó. Só que agora o arquivo que eu vou usar vai ser o meu arquivo cadeiaalimentar.pr. Cadeia alimentar.pl.
Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada. Cadeia underscore alimentar.pl. Escrevi aqui errado. Alimentar.pl. Então, beleza. Agora ele conseguiu carregar a base de dados com sucesso, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de consultas que eu posso fazer com essa base de dados que eu tenho no momento. Vamos fazer a primeira consulta ali. Come veado. Aqui, pasto, porque está numa versão antiga. Eu tinha escrito grama como se fosse pasto, mas aí eu mudei para grama depois. Então, aqui a gente vai colocar grama. Ponto. E é verdadeiro que o veado come grama, tá? Isso a gente já tinha definido aqui, ó, come veado grama. Tá? Vamos fazer uma outra consulta. Come urso coelho. É falso, por quê? Porque não existe nenhuma cláusula aqui dentro da minha base de dados que me permita concluir que o urso come um coelho, tá? Agora, a gente, além de fazer essas consultas dessa maneira, a gente também pode usar variáveis para fazer consulta. Então, por exemplo, come urso X. Come urso X. E aí eu posso fazer essa consulta. Quando eu fizer essa consulta, pessoal, ele não vai me retornar se é verdadeiro ou se é falso. Ele vai me retornar todos os valores de X para qual essa cláusula é verdadeira. Ou seja, basicamente ele vai me dizer quem que é comido por um urso dentro do meu domínio, tá? Então, a primeira coisa que ele está me dizendo é que um peixe é comido pelo urso. Se a gente olhar a primeira regra aqui, você vai ver que é o peixe. Então, ele sempre começa analisando de cima para baixo, que é o que ele está fazendo aqui agora. Então, ele viu que o peixe é comido pelo urso, ele já colocou para mim, tá? Se você der um Enter, ele vai parar por aí, tá? Mas não é só o peixe que é comido pelo urso, tem mais elementos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a consulta novamente, só que em vez de dar um Enter, eu vou digitar ponto e vírgula. E aí com ponto e vírgula, ele me mostra o próximo, tá? O próximo na lista de cima para baixo que é comido pelo urso. E quem é o próximo comido pelo urso aqui? É a raposa, tá? Não existe mais nenhum animal comido aqui pelo urso. Então ele terminou. Tá? Ele me mostrou a raposa e ele terminou a listagem. Tá? Eu poderia fazer consultas um pouco mais complexas. Por exemplo, come x, y, sendo que o y é uma planta. Lembra que a vírgula representa um E, né? Então isso aqui está dizendo, olha, eu quero que você liste para mim, né, todos os valores de x e os valores de y, tal que x come y e y é uma planta. Tá? O único animal que come planta aqui é o veado, que come grama, que é uma planta. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai me retornar x igual a veado e y igual a grama. Tá? Então, eu consigo criar consultas mais elaboradas. Tá? Um detalhe aqui, por exemplo, ó, come urso, raposa, vírgula, come urso, coelho. Se eu executar esse cara aqui, o resultado é falso. Por quê? Porque é verdadeiro que o urso come a raposa, porém é falso que o urso come o coelho, porque ele não encontrou aqui nenhuma regra, nenhuma cláusula que me leve a acreditar que o urso come o coelho. Como isso aqui é uma operação de conjunção, AND, né? Só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros, então o resultado é falso. Tá? Eu posso fazer a mesma consulta, só que trocando a vírgula por um ponto e vírgula. O ponto e vírgula representa um OU. Tá? Então, se eu fizer essa mesma consulta agora, o resultado é verdadeiro. Por que o resultado deu verdadeiro aqui? Porque agora é um OU. Né? Vai ser verdadeiro se pelo menos um dos dois foi verdadeiro. Né? Então, como é verdade que o urso come a raposa,
ele simplesmente já vai dar verdadeiro. Nem vai precisar executar o próximo, porque um ou, se um dos lados é verdadeiro, o resultado já é automaticamente verdadeiro. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, eu poderia fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, repara aqui, ó, repara que essa minha consulta aqui, ela está falando o seguinte, ó, come urso raposa, ponto e vírgula, write olá, vírgula, NL, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que eu quero que isso aqui seja verdadeiro ou essa cláusula aqui seja verdadeira. E que cláusula é essa? Escrever olá na tela e dar uma nova linha. Repara que um olá na tela não foi escrito. Eu não escrevi olá na tela. Por que eu não escrevi olá na tela? Porque esse cara já é verdadeiro. E como esse cara já é verdadeiro, um ou já vai ser automaticamente verdadeiro. Eu não preciso processar esse outro lado daqui, tá? Agora, se esse lado aqui fosse falso, aí eu escreveria na tela. Então, por exemplo, se eu trocar aqui raposa por coelho, então eu vou ter que escrever um olá na tela, tá? Por quê? Porque agora eu tive que processar esse outro lado aqui. E repare que eu tive um true. Por quê? Porque eu consegui escrever na tela olá e consegui dar uma nova linha. Logo, esse lado do ou aqui é verdadeiro, então não importa se esse lado aqui foi falso, tá? O resultado é verdadeiro. Beleza? Muito bem. Então, essa é a ideia dos fatos, tá? Os fatos representam elementos que são sempre verdadeiros. Eu poderia colocar um fato como, por exemplo, bonito x. Por exemplo, a variável x aqui dentro, né? Então, poderia escrever alguma coisa desse tipo aqui, ó. Bonito x. Então, coloquei uma variável aqui, tá? Deixa eu salvar esse cara aqui. Salvei ele. Deixa eu dar um halt aqui e voltar de novo. Vou dar um consult aqui novamente. Tá. Não repara nesse warning aqui não, tá? Tem uma razão para ele ter dado esse warning, mas isso não é um erro. Não vai atrapalhar o nosso progresso, tá? Então eu tenho agora uma regra bonito x. O que significa essa regra bonito x? Basicamente significa que bonito, que todo mundo vai ser bonito. Qualquer elemento do domínio vai ser bonito. Qualquer elemento vai ser bonito, né? Então eu posso digitar bonito Igor, o resultado é true. Posso digitar bonito João, o resultado também vai ser true. Então isso vai ser sempre verdadeiro para todo x, para todo qualquer elemento, tá? Então esse fato aqui ele não faz muito sentido, porque, enfim, ele é sempre verdadeiro. Então ele não ajuda muito no nosso conjunto de hipóteses, tá? Então vou remover ele aqui. E agora a gente vai ver um outro exemplo que também, além de fatos, contém regras. Então vamos ver aqui o cadeia alimentar regras.pl, tá? Então esse cadeia alimentar, ele tem aqui em cima, né, basicamente os mesmos fatos que a gente tinha visto antes, tá? Só que eu vou adicionar regras aqui. Então o que é uma regra? Uma regra é uma descrição de um predicado através de uma implicação, tá? Então a gente vai ter uma implicação e essa implicação descreve um predicado. Então repara nessa regra aqui, ó. Essa regra que está aqui embaixo, tá? Essa regra que está aqui.
presa x, dois pontos, menos, come, underscore y, vírgula x, animal x. Tá? Essa regrinha aqui, então. Bom, o que isso aqui está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, se y com underscore, tá, come x e x é um animal, então x é uma presa. Tá? É basicamente isso que ele está me dizendo aqui. Esse dois pontos menos, ele representa um if, um se. Tá? Ou você pode entender isso aqui como uma seta de implicação para o lado contrário. Tá? A implicação estaria para a esquerda, a ponta da seta estaria para a esquerda, e aqui você tem um tracinho menos, né, para o lado direito. Tá? Então sempre o que está à direita do dois pontos tracinho, dois pontos menos, né, representa os antecedentes da implicação. E o que está à esquerda representa os consequentes. Tá? Então, de novo, esse cara aqui está representando que se o X é comido por alguém e se o X é um animal, então o X é uma presa. Né? Ele coloca esse animal aqui porque, enfim, uma planta, uma grama é comida por alguém. Né? Não necessariamente uma grama é uma presa. Uma grama é simplesmente uma grama. Tá? Bom, algumas notas aqui. O quantificador universal está implícito na regra. Então não tem um para todo x aqui, mas essa regra vale para todo x e para todo y. Tá? Então tem um para todo x e para todo y implícito aqui. Então para todo x e para todo y, se o y come x e se o x é um animal, então o x é uma presa. Tá? Um outro detalhe é esse underscore que está aqui junto com a variável y. Tá? Isso aqui é só uma estratégia que eu utilizei para o Prolog não dar um warning, igual ele deu há pouco, né? Quando a gente foi ver aquele bonito X, ele deu um warning ali, umas letras vermelhas, né? Então isso aqui vai evitar que ele dê esse warning. Ele dá esse warning por um determinado motivo, mas esse underscore aqui consegue evitar que ele dê esse warning, tá? Bom, então uma regra é basicamente isso, é uma maneira de você definir um predicado, nesse caso o nosso predicado é uma presa, né, através de uma implicação, né, onde o lado antecedente dessa implicação vai ser uma fórmula da lógica de predicados, né, composta aí por fatos e também pode ser composta por outras regras. Então eu poderia ter aqui desse lado direito uma outra regra também. Tá? A gente vai ver uma situação onde isso acontece. Tá? Beleza? Então, usando essa base de dados agora, a gente pode fazer perguntas como, por exemplo, sei lá, será que o veado é uma presa? Né? Então vamos importar essa base de dados para o Prolog. Vamos dar um consult, cadeia alimentar regras.pl, importei com sucesso, agora eu vou fazer uma consulta. Né? Então vamos ver aqui, ó, presa, será que o veado é uma presa? Ele deu falso, por quê? Porque ninguém come o veado, na minha base atual, ninguém come o veado. Mas será que a raposa é uma presa? Aí é verdadeiro, por quê? Porque a raposa é comida pelo urso, né? E a raposa também é um animal. Tá? Então, se essa regra aqui ela é verdadeira e esses dois caras aqui são verdadeiros, então só pode acontecer que esse cara aqui seja uma presa. Tá? Um detalhe, pessoal, aqui também, que eu esqueci de falar, é que repara que as variáveis elas são maiúsculas. Eu escrevo elas em maiúsculo. Tá? Isso é uma regra, você tem que fazer isso. Tá? Então a variável tem que estar sempre em letra maiúscula. Tá bom? Então aqui eu consegui encontrar que a raposa é uma presa. Tá? Eu posso, por exemplo, listar as presas do meu domínio, da minha base de dados. Tá? Esqueci de botar o ponto, tá lá. Peixe é uma presa e a raposa também é uma presa.
Tá? Então, o peixe e a raposa. A grama não é uma presa porque ela é uma planta e não um animal. Então, ela não consegue ser, não seria uma presa. Tá bom? Beleza. Então, essa é a ideia do que é um fato e uma regra.